Oi pessoal, eu sou a Fernanda, sejam bem-vindos ao meu canal. E como vocês já viram no título, eu vou falar pra vocês quais foram todas as leituras que eu fiz em 2020 e o que eu achei delas. Eu queria ter postado esse vídeo já há bastante tempo, na verdade o plano original era postar ele na primeira semana de 2020, mas por motivos de força maior, chamado final de período na universidade, eu acabei não conseguindo. Eu estava realmente bastante atolada de muito trabalho, muita coisa para escrever, muita coisa para mandar para os professores, parece que veio tudo de uma vez, mas hoje eu consegui tirar um tempinho e vim aqui para conversar com vocês e falar com vocês, e eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Eu quero manter essa introdução mais rápida que eu puder, porque eu realmente quero poder ter mais tempo de poder conversar com vocês um pouco mais sobre os livros. Bom, no total, em 2020, eu li 20 livros e isso foi a metade da minha meta. Ano passado, houveram vários momentos em que eu não tinha ânimo para absolutamente nada parecia fazer sentido. Pegar um livro para ler parecia um pouco sentido, principalmente com o que eu tenho aqui para ler, que é geralmente muita fantasia, romance, esse tipo de coisa. E assim, com o mundo se acabando lá fora, eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus, what is the point? Mas enfim, no geral eu tô feliz porque eu fiz bastante leituras legais, só tiveram 3 livros que eu não gostei tanto, e eu vou falando sobre esses livros ao longo do vídeo. Eu vou falar dos livros por ordem de leitura, tá? Então a gente vai começar logo em janeiro. A primeira leitura que eu fiz, tô aqui com o meu caderno pra falar direito, foi O Príncipe Corvo, da Elizabeth Hoyt. Eu vou confessar desde já que eu não gostei desse livro. Esse livro é um romance de época e eu ganhei de uma amiga muito especial, inclusive eu ganhei porque eu pedi, tava na minha lista de desejados. Eu lembro que eu olhei a sinopse e eu vi que era um romance meio proibido, né, entre patrão e empregada, e eu achava, nossa, um romance de época desse jeito, eu quero ler. Só que era péssimo. Eu não gostei do desenvolvimento dos personagens, eu lembro que eu achei muito raso. Eu lembro também que eu não gostei muito das cenas de sexo da história, porque parece uma coisa assim muito diferente do que eu tô acostumada. Eu não tenho problema em ler livros que tenham cenas sensuais, mas eu acho que o nível que o livro foi com essas cenas foi um pouco pesado demais pra mim. Eu não gostei, eu achei meio chulo, pra falar a verdade, ser sincera com vocês. Mas eu vou manter ele aqui na minha estante, porque como eu disse, foi uma pessoa especial que me deu, então vou continuar com ele. E a questão é que permanecemos na busca por uma autora que me impacte tanto quanto Julia Quinn. Me digam aqui nos comentários se vocês têm alguma autora de romance de época tão legal quanto, porque eu tô precisada. O segundo livro que eu li ano passado foi O Anjo Mecânico, da Cassandra Clare. Esse livro que estava na minha estante há muito tempo, já pedindo para ser lido. Não foi a primeira experiência com Cassandra Clare que eu tive. Eu já tentei ler Os Instrumentos Mortais há muitos anos atrás. Até rimou. Eu li os 2 primeiros dos Instrumentos Mortais, e aí eu meio que larguei, deixei de lado, nunca mais voltei. E eu queria ler As Peças Infernais, porque em primeiro lugar são só 3 livros, então é mais fácil de ser lido. E eu gostei bastante da história, eu achei muito interessante o poder que a protagonista tem, a Tessa. Ela é tipo uma mística da era vitoriana, e eu achei muito legal também o fato de que é uma história de romance sobrenatural em uma época diferente. Geralmente a gente vê esses romances mais no contemporâneo mesmo, e eu achei legal ter essa experiência de leitura. Tipo um romance de época, foi muito legal. Eu acho que tem alguns personagens que me lembram muito Instrumentos Mortais. Eu achei a protagonista um pouco tonta, a maior parte do livro, eu achei ela meio boba. Mas do finalzinho do livro, quando tem meio que um combate ali, você já percebe que ela deu uma evoluída, o que é muito bom. E como esse aí é o primeiro livro de uma trilogia, eu tenho pra mim que a evolução da personagem só tende a melhorar. O terceiro livro que eu li foi Malala, a Menina que Queria Ir à Escola. Esse é um livro infantil, um livro reportagem, e foi muito interessante ler ele. Foi um livro voltado para o público infantil, então ele tem uma linguagem mais simples, ele é ilustrado, ele é bem fofo, mas não é mentiroso, sabe? Ele fala realmente o que aconteceu com a Malala, o atentado que ela sofreu, só que de uma maneira assim, um pouco mais leve, digamos assim. Claro que em alguns momentos acaba tendo um clima meio pesado, porque afinal, o que aconteceu com a Malala foi muito pesado, mas eu gostei de ler esse livro porque eu acabei me inteirando um pouco mais da situação do que aconteceu com ela. Quando aconteceu eu era muito criança, então eu lembro assim muito por cima dos jornais falando. Depois disso, eu li 1984, do George Orwell, que assim, é um livro que me assombra até hoje. Eu vou até pegar pra vocês verem. Tá aqui. Olha o tanto de marcação que eu fiz nesse livro. Não, sério, olha. Foram muitas marcações, esse livro mexeu muito com o meu psicológico, mexeu muito com a minha cabeça, assim, eu acho que até hoje, um ano depois de já ter lido ele, eu ainda não consegui digerir tudo que ele tem a dizer, e ele é um livro que me assusta. Eu vou ser sincera, ele me assusta, porque enquanto eu lia, eu fazia muitas assimilações e correlações com a nossa sociedade contemporânea. E isso é assustador. É muito assustador, porque esse livro, ele não te dá uma perspectiva de melhor. A gente tem uma sociedade terrível e
uma pessoa que sabe que essa sociedade é terrível. E é por isso que essa pessoa sofre tanto. Porque ela sabe que a sociedade em que ele vive é um lixo, mas ele não pode mudar essa sociedade. E quando ele tenta, dá tudo errado, sabe? Então, assim, é um livro de partir o coração mesmo. O final desse livro, eu acho que o personagem ele tem um final muito pior do que a morte. Mexe com a essência dele, mexe com o interior dele. Se você não leu, você talvez não entenda do que eu tô falando, mas é basicamente isso que eu senti. Eu fiquei muito... Nossa, eu fiquei muito mexida com esse livro e, sinceramente... É um livro incrível. Esse ano de 2020, George Orwell está entrando em domínio público. Então é por isso que tem várias editoras que estão publicando esse livro aqui, 1984. E isso é legal porque tem várias edições. Algumas edições são mais acessíveis. Aproveite que tem George Orwell até você não querer mais por aí nas lojas e nas editoras sendo lançados. E leia esse livro, porque assim, você precisa. Continuando, vamos para... O próximo livro que eu li foi A Breve História do Feminismo, da Carla Cristina Garcia. Esse livro tem resenha lá no Instagram. E assim, foi um livro também muito legal de ser lido. Ele é pequenininho, não tem tantas páginas. Eu acho que não chega nem a 150 páginas. Mas ele é um livro muito legal porque ele faz uma introdução ao feminismo, uma introdução histórica, como o próprio título já diz, Breve História do Feminismo. Ele vai contando como foi que o movimento surgiu. E aí a gente pensa, as sufragistas, as mulheres pedindo o voto, também. Mas ela vai mostrando ao longo desse livro o feminismo surgindo antes mesmo da palavra feminismo existir. Então, atitudes feministas das mulheres, mulheres que fizeram a diferença, mulheres que por muito tempo, por muitos e muitos séculos e até hoje são apagadas da história, porque afinal é uma história contada por homens. Então, assim, foi uma leitura muito interessante de se fazer, eu aprendi muito, quero muito continuar aprendendo sobre feminismo, lendo sobre feminismo, porque eu sinto que quando eu estudo sobre feminismo, eu aprendo um pouco mais sobre a sociedade em que eu vivo. Quando a gente sabe os problemas que a gente tem, fica um pouco mais fácil a gente poder, pelo menos, planejar ou tentar solucionar eles, ou amenizar eles. Eu acho que é por isso que a gente precisa tanto estudar, não só sobre feminismo, mas política em geral, gente. Olha o jeito que o nosso país está, por favor. Vamos prestar atenção, tá? Política não é só partido, não, tá? Política é muito mais do que isso, a gente precisa se atentar pra isso, sim. Depois disso, eu fiz uma releitura, que foi a releitura de Sussuco, da Becca... Sussuco? Eu fiz a releitura do livro Sussurro, da Becca Fitzpatrick. E assim, foi muito legal reler Sussurro, porque tinha muita coisa que eu não lembrava da história. E eu tô muito ansiosa pra ver os desdobramentos dos conflitos de Sussurro, aliás, da saga Hush Hush, porque eu li até o 3º livro. E eu lembro que quando eu terminei de ler, o 4º ainda estava pra lançar. Então assim, de lá pra cá, eu nunca terminei essa saga. Depois disso, como eu mencionei anteriormente, eu fiquei um tempo sem ler nada. Eu fiquei muito tempo sem ânimo de fazer absolutamente nada. Mas depois eu tava com saudade de ler e eu fui reler O Ladrão de Raios, do Percy Jackson, o primeiro livro da saga Percy Jackson, do Rick Riordan. E assim, gente, foi incrível. Eu reli Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Em seguida, eu já fui emendando em Mar de Monstros. Nossa, foi tão interessante reler essa história e entrar em contato com esse livro de novo, porque fazia tanto tempo que eu não entrava em contato. E eu até comentei com uma amiga minha que reler essa história me fez lembrar o quanto que eu amava Percy Jackson. Eu amo o fato de que o Percy é um personagem que tá sempre se ferrando, sempre se lascando. Apesar de tratar as coisas com seriedade, ele também, ao mesmo tempo, sempre tem uma pitada de humor ou gozação. Então, assim, eu acho muito divertido ler esses livros. Eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre Percy Jackson e exaltar essa saga, porque ela merece. Depois de ler O Mar de Monstros, eu li Cadeira de Prata, do C.S. Lewis, que nas Crônicas de Nárnia é o 4º livro. Eu não gostei tanto assim do Cadeira de Prata, vou ser sincera, porque os protagonistas desse livro mudaram. Antes eram os irmãos Pervence, mas agora é o primo deles, o Eustáquio, e uma colega de sala dele, aleatória. Eles vão pra Nárnia, já passaram-se muitos anos, a gente vê o Caspian morrendo. E aí, o personagem dessa vez, na verdade, é o filho do Caspian. Eles têm que partir numa aventura pra encontrar o filho dele que tá desaparecido. E pra mim, o auge desse livro é, sem dúvida, o Brejeiro, gente. Ele é maravilhoso. É ele que diz aquela célebre frase: estou do lado de Aslan, mesmo que não haja Aslan. Quero viver como narniano, mesmo que Nárnia não exista. Mesmo que Cadeira de Prata não tenha sido
o meu livro favorito da saga, eu gostei muito de acompanhar essa aventura deles. Aí depois disso, eu fui ler Julia Quinn. Eu finalmente sentei e falei, é hora de dizer tchau. Porque eu já estava adiando há muito tempo terminar de ler a saga Os Bridgertons da Julia Quinn. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre a série, tá bom? Então, me aguardem desde já. Se você não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho pra te saber as notificações quando eu postar esse vídeo, porque eu vou sim fazer um vídeo falando sobre a série. Mas enfim, eu tava ansiosa pra terminar de ler a saga, mas também eu não queria terminar porque eu não queria me despedir dos personagens. Eu li o livro A Caminho do Altar, que é o 8º livro da saga Os Bridgertons, que é o livro que conta a história do Gregory, o último que faltava se casar, o último da família. O legal é que o Gregory é diferente dos irmãos dele, porque tipo, enquanto o Colin, não quero casar, não quero casar, o Gregory, ele tá tipo, gente, eu quero me casar, cadê a mulher da minha vida? Bora, 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 eu quero a mulher da minha vida aqui agora, gente. Cadê a minha alma gêmea? Todo mundo da minha família se casou por amor, eu sei que eu posso me casar por amor também. Eu realmente acho que foi muito legal da parte da Julia Quinn fazer com que o Gregory não fosse esse cara de pai, não quero casar. Porque depois que ele viu 7 irmãos se casando por amor, e depois ele saber que a mãe e o pai também eram casados e se amavam, nada mais do que justo ele realmente querer se casar, desejar encontrar a mulher da vida dele. E é muito interessante ver ele procurando essa mulher. E ele vai nos bailes e fica tipo, ai meu Deus, será que eu vou achar minha alma gêmea hoje? Eu não lembro se eu chorei em algum outro livro dos Bridgertons, mas nesse eu chorei. Eu chorei tanto porque eu tava triste, porque eu tava me despedindo dos personagens, mas também pelas emoções que aconteceram ao longo desse livro. Então assim, maravilhoso. E aí depois de ler A Caminho do Altar, eu já emendei lendo E Viveram Felizes para Sempre, que é o último livro da saga de fato, só que esse livro não é um romance, ele é um livro de contos. E aí vai contando basicamente o que aconteceu depois que os personagens se casaram e de fato tiveram seus felizes para sempre. São histórias meio aleatórias. E tem um conto também muito especial falando da Violet e do marido dela, o antigo Visconde Bridgerton, né? Aí depois disso, na vibe de romance de época, eu fui ler um clássico, que foi o livro Persuasão da Jane Austen, que também tem resenha lá no Instagram. Então assim, foi um livro que eu gostei bastante. É um livro que ele tem um ritmo um pouco mais lento, mas eu gostei bastante da história dele. O livro fala muito sobre segundas chances. E aí depois desse livro, eu fui ler Chapeuzinho Esfarrapado, que é um livro de contos. Eu gostei bastante desse livro. Ele traz contos feministas, porque geralmente estamos acostumadas a ver histórias onde o cavaleiro branco salva a princesa. Não sei o que, a princesa está... Sabe, essas histórias. E nesse livro de contos, não é bem essa vibe. A vibe é um pouco diferente. Então, primeiro que tem contos de fadas de várias partes do mundo. Então tem contos de fada, lendas asiáticas, por exemplo, africanas, e isso foi muito interessante de acompanhar, porque acho que a gente não conhece, não tem tanta pluralidade nesse sentido de contos de fada. Acho que a gente conhece muito o que a Disney faz. Depois disso, eu li finalmente A Irmandade Perdida da Anne Forte. Inclusive, eu tinha pensado em fazer um vlog de leitura. Eu tentei fazer um vlog de leitura, gente, mas não deu certo. É um livro que eu gostei bastante, mas eu acho que eu tava com muita expectativa com ele. Então, assim, eu ainda acho que dos livros da Anne Forte que eu li, Julieta é o melhor. Mas A Irmandade Perdida também é muito legal. Eu fiz resenha também lá no Instagram e acho que eu postei no Scooby também, então vão lá ver se vocês quiserem mais detalhes. Mas foi um livro assim que eu gostei, mas eu achei que eu ia gostar mais, entendeu? Foi essa vibe. Depois disso, eu li Volte Para Mim, da Paola Alexandra. Onde é que tá esse livro? Tá bem aqui, eu não sei se dá pra vocês verem. Dá não, a estante tá cobrindo. Mas enfim, eu li esse livro e assim, eu esperava gostar mais. Não é um livro ruim, eu acho que é um livro bom ao que se propõe, que é ser um drama, um melodrama, na verdade. Mas, do meio pro fim, eu comecei a me irritar um pouco com tanto chororô, com tanto drama, sabe? Mas eu sei que essa é a vibe da história, eu entendi isso, só que não serviu muito pra mim. Então, assim, eu fiquei um pouco chateada, porque eu gosto muito do trabalho da Paola como booktuber, já li muitos livros por indicação dela, e eu acho que talvez por isso eu esperava tanto gostar do livro, mas não foi uma leitura assim tão agradável quanto eu esperava. Não gostei tanto quanto eu queria ter gostado. Esse é o ponto. Mas enfim, é um livro legal. E tem resenha também lá no Instagram. Olha só como eu estou prendada, tem muita resenha no Instagram. Aí depois disso eu li Belo Desastre, que assim, eu não vou nem me demorar falando desse livro, porque eu já falei horrores sobre esse livro lá na tag de Natal. Então se você não viu, vai lá ver, eu vou deixar linkado nos cards. Esse livro, só vou resumir com uma palavra: um desastre. Horrível, horroroso.
me faz mal. Esse livro é péssimo demais. Depois de Belo Desastre, eu fui ler um clássico também que estava esperando há tempos para ser lido aqui na minha estante, que foi o livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Porque esse foi, assim, um livro incrível, zero defeitos, perfeito, um livro polêmico para seu tempo, à frente de seu tempo, na verdade. Eu vou fazer uma resenha e eu vou explicar sobre esse livro um pouco melhor depois, eu pretendo. E aí, depois de Madame Bovary, que foi um livro, assim, impactante, eu fui ler Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer, o livro que nós, crepusculetes, tanto aguardamos durante 15 anos. E foi incrível ler esse livro. Eu fiz um vídeo aqui no canal com algumas teorias do que eu achei que ia acontecer no livro. E assim, muita coisa aconteceu no livro que eu tinha teorizado. Situação. E bom, em Sol da Meia-Noite, muita coisa do que eu tinha teorizado realmente aconteceu, só que de um jeito diferente do que eu tinha imaginado. Mas enquanto eu lia, eu pegava uns pontos que eu ficava tipo, eu queria que isso acontecesse e realmente aconteceu. Então, tipo assim, foi um livro incrível de ser lido, foi muito legal ler essa história pela perspectiva do Edward. E sim, o Edward é um narrador maravilhoso. Eu agora estou na ilusão e na expectativa de que a Stephenie Meyer tenha pena de nós, crepusculetes, e escreva o resto da saga pelo ponto de vista do querido Edward, vulgo Edinho. Esse livro fez eu virar Team Edward, porque antes eu era Team Jacob. Na verdade, gente, eu sou Team Bella fica com os dois. Trisal tá aí pra isso. Aí, depois de Sol da Meia-Noite, eu fui ler Um Amor para Recordar, que foi uma leiturinha super gostosa, tem resenha lá no Instagram também, e foi bem legal ler esse livro. Ele foi bem diferente do que eu esperava, porque eu tava acostumada com o filme, mas também foi uma experiência bacana, e se vocês querem mais detalhes, vejam a resenha lá no Instagram. Depois eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal, inclusive meu box tá aqui, ó. Que lindo! Tem que ser lindo, né? Foi caro. Foi uma leitura também muito gostosinha. Fiz resenha lá no Instagram também. E aí, depois disso, eu li A Maldição do Titã, do Percy Jackson, né? Logo em seguida que eu comprei os últimos livros que faltavam pra concluir a minha saga, que inclusive está aqui. Eu fui ler A Maldição do Titã e foi, assim, maravilhoso. Finalmente nesse livro que entra o personagem Nico D'Angelo, que é um amorzinho. Eu amo demais ele. E é nesse livro onde as coisas ficam um pouco mais tensas e pesadas, só que não perde a vibe do Percy Jackson, né? O Percy Jackson, ele tem essa vibe divertida e alegre, mas em A Maldição do Titã eu sinto que as coisas ficam um pouco mais tensas, porque, né, tem a profecia quase mais perto de se cumprir, na verdade. Tem morte de personagens, coisa que antes nunca tinha acontecido. E depois de A Maldição do Titã, o último livro que eu li em 2020. Mas antes de falar sobre o último livro que eu li em 2020, já peço mais uma vez que você se inscreva nesse canal, ative a notificação pra saber quando tem vídeo novo por aqui. Deixa o gostei, compartilha com os amigos que também gostam de ler. E me diz aqui nos comentários quais livros vocês leram em 2020, quais que vocês gostaram mais, quais que vocês não gostaram. Enfim, vamos interagir. E bom, o último livro que eu li em 2020 foi o livro Desejo e Escândalo, da Lorraine Hitch, que foi um romance de época. Eu gostei bastante desse romance de época. Ele é um pouco diferente da vibe do que eu tô acostumada a ler, e foi muito interessante ter essa experiência, e também foi muito interessante encontrar uma autora de romance de época que, de fato, eu peguei o livro e gostei. Ela foi a primeira depois de Julia Quinn, então, tipo, obrigado. Enfim, gente, essas foram as leituras que eu fiz em 2020. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpem o atraso, mas espero que vocês entendam que, né, existe uma vida fora dessa tela de celular, de computador. Então, eu tenho que coordenar isso. E o carro de som está passando. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo pra vocês, boas leituras esse ano e se cuidem!